Boa tarde a todos e bem-vindos ao Espaço Mundo Azul. Neste momento eu pretendo diretamente fazer uma crítica a um debate, a uma análise crítica a um debate sobre a problemática dos preços de megabytes, dados e telefonia móvel que está neste momento a levantar, como diriam os outros, uma grandíssima poeira na sociedade moçambicana. Faço esta intervenção porque eu notei que está a haver muitas interpretações erradas, não é? E outras que podem induzir a erro aos consumidores. E na qualidade de presidente da ProConsumers e com a responsabilidade que tenho também como académico, acho conveniente ajudar aos consumidores, aos telespectadores de programas e a todos aqueles que acompanham debates, etc., estudantes, trabalhadores, que são todos afetados por esta problemática dos preços de telefonia móvel, né? Portanto, queria ajudar com a minha visão crítica sobre o debate que está a decorrer na TV Sucesso, quer dizer, que está a passar na TV Sucesso, que está nas redes sociais, que é um debate no qual eu tenho algumas observações muito claras para fazer sobre os problemas que há neste debate. O primeiro aspecto tem a ver com o facto de que a TV Sucesso teve uma iniciativa ótima, portanto, ao trazer este assunto para debate. O entrevistador é um jornalista que é fenomenal, não o conhecia tão bem, mas gostei muito de vê-lo e de perceber a forma como coloca as questões. Ao dizer isto, não pretendo influenciar a minha opinião, mas dizer que, do contrário, o entrevistado, não é? Que não tenho nada contra a sua origem, portanto, de onde é que veio, se é um empresário, se é uma opinião pessoal, etc. Não sei como é que ele foi convidado, mas é uma decepção total a forma como ele aborda este assunto. Decepção porque mostra a falta de domínio sobre o assunto que está em causa. Em alguns momentos, dá-me a impressão de que tem informação, né, nos seus pronunciamentos, mas a forma como desenvolve o debate não deixa nenhuma segurança, nem confiança, nem dos consumidores e nem do entrevistador. Até embaraça o entrevistador. Entre outros aspectos, não é? Ele faz referência ao facto de que o PCA, do Instituto de Comunicações de Moçambique, INCM, veio a público definir preços de telefonia móvel. Ora, eu tenho estado a dizer nas entrevistas, em todo o sítio onde sou convidado a falar, que o PCA não determinou preços de telefonia móvel. Esta é uma chamada de atenção que eu fiz também numa conferência, numa sessão onde esteve presente o próprio PCA. O Instituto de Comunicações de Moçambique não marca, INCM, não marca preços de chamadas, nem de megabytes, nem de dados, nem de SMS. O Instituto de Comunicações de Moçambique estima e apresenta médias e margens que devem ser observadas pelas operadoras de telefonia móvel. Este é um aspecto que nesta entrevista o entrevistador procura fazer ver ao entrevistado e ele não entende, não percebe ou procura saltar. Muitas vezes até ele diz, quase no fim da entrevista, ele diz que não está a defender o Instituto de Comunicações de Moçambique, não é? Ao dizer que o Instituto apresentou os preços, baixou os preços, mas as telefonias não estão a observar a orientação do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Não é correto. O mesmo erro que ele está a apresentar é o erro que também o PCA também está a insistentemente a cometer, este erro que eu já chamei a atenção. Numa outra linguagem que tem sido vulgar nos últimos tempos, vulgar no bom sentido, há uma usurpação de competências que o Instituto de Comunicações de Moçambique está a fazer. E este entrevistado também está a acabar fazendo, por essa via, na boleia, uma usurpação de competências ao querer esclarecer o que ele não é capaz aos consumidores, que são problemas que estão sendo criados pelas operadoras de telefonia móvel. Problemas esses que não são problemas de forma dolosa. As operadoras de telefonia móvel estão a agir tendo em conta o que é a sua atividade. Diz bem o entrevistado
neste debate que a TV Sucesso está a passar, eu peço perdão se em algum momento eu tiver pronunciado o nome de uma outra televisão, é o debate que está a passar na TV Sucesso, que foi gravado na TV Sucesso. Portanto, em algum momento, ele próprio diz claramente que o Instituto de Comunicações marcou preços e as operadoras não estão a cumprir, que as operadoras têm que vir explicar juntamente com o Instituto. Não. O Instituto de Comunicações, eu repito, as atribuições do Instituto, portanto, ao eliminar as recargas, platina, etc., o que é que o Instituto fez? Criou um problema para as operadoras, porque aquelas recargas muito altas de 1.000 e de 500 meticais davam uma margem excessiva a estas operadoras, não é? O que permitia uma almofada para poderem fazer uma atividade que seria de responsabilidade social. Praticamente o que estava a acontecer com aquelas recargas que foram eliminadas, as tais recargas, os tais bônus ilimitados, portanto, isso é competência do Instituto de Comunicações de Moçambique. Eliminar aspectos que possam pôr em risco, como dizia o PCA, que podia colapsar o sistema de comunicações. É um facto. O que o Instituto deve fazer não é eliminar, mas é encontrar formas para que estas operadoras, portanto, o Instituto tinha definido, na sua intervenção em janeiro, que as operadoras poderiam oferecer bônus até 50% do valor do megabyte adquirido. Quer dizer que se eu compro megabytes de 100 meticais e que são 500 megabytes, a operadora que me está a vender estes megabytes pode dar bônus até 250, não pode dar mais do que 250 megabytes. Portanto, a competição tem de ocorrer aí. Só que as operadoras de telefonia móvel não estão a observar esse aspecto. As operadoras de telefonia móvel estão a retaliar o erro cometido pelo Instituto de Comunicações, estão a retaliar sobre os consumidores. Eliminaram os bônus, eliminaram as facilidades de megabytes de 2, 4, 5 meticais ou de 10 meticais que podiam falar todo dia ou durante 6 horas. As operadoras eliminaram isso. E os consumidores que já estavam neste ritmo e que não podem, de repente, interromper a sua atividade, têm de continuar a usar, estão a ser lesados. Porque aquilo que eles, tanto estudantes em particular, etc., um trabalho, uma aula, uma palestra no Brasil ou nos Estados Unidos ou em Portugal, que estivessem a acompanhar e que poderiam, durante 1 hora ou 2, ou todo dia, podiam estar a navegar na YouTube com 10 meticais, hoje com 10 meticais ligam o YouTube e já se foi embora. Então é este o esclarecimento que quem é de boa vontade tem que dar aos consumidores. Não é vir dizer aos consumidores que é um problema explicar regras de mercado. Neste debate, o nosso convidado, o convidado da STV, da TV Sucesso, fala de regras de mercado, mas não dá uma explicação. Portanto, nem aprofunda a questão das regras de mercado, porque é preciso dizer, ele confunde monopólio com oligopólio. A atividade de telecomunicações não é monopólio. Enquanto que o combustível e a energia é uma situação de monopólio, é uma situação em que o Estado pode marcar os preços, não é? De energia elétrica, de combustível. Nas telecomunicações o Estado não pode, eu repito, o Estado não pode marcar preços. Ainda pode marcar os preços da MCL, dentro da MCL. Mas através do Instituto de Comunicações, não. Aliás, é por isso que eu fiz a crítica. Na minha intervenção no telejornal, num dos telejornais, a semana passada, eu fiz uma crítica, acompanhada por uma observação, segundo a qual a Assembleia da República e o Governo e a Procuradoria da República devem acelerar a criação do Instituto de Comunicação, do Instituto do Consumidor, que está previsto na lei aprovada em 2009. Este Instituto é que tem a responsabilidade de controlar as lesões, os prejuízos que estão sendo causados aos consumidores. Eu já disse várias vezes que o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, ao criar um departamento de apoio aos consumidores, pode estar a criar um problema para si próprio. Porque ao dirimir conflitos entre as telefonias móveis, não é? O Instituto de Comunicações procura sempre beneficiar o Estado, procura trazer ganhos para o Estado. Dificilmente pode agradar ao Estado, aos
empresários, portanto, as empresas de telefonia móvel e aos consumidores. É muito difícil. Neste debate, o convidado ainda faz uma referência boa, que essas empresas deviam se aproximar aos consumidores. Portanto, isso é uma observação que, sim, podem não convidar os consumidores, não tem uma organização em tanto que tal. A Proconsumers é uma organização de defesa de consumidores, mas ela representa os interesses dos consumidores, mas os consumidores, num debate que o Instituto de Comunicações de Moçambique poderá organizar nas suas instalações e num debate televisivo público, com linhas abertas, portanto, em Zoom para as pessoas participarem, o Instituto e as operadoras de telefonia móvel podem estar juntos para esclarecer o que está a acontecer. O que está a acontecer, queridos cidadãos, consumidores, público em geral, é que o que está a acontecer é que as telefonias móveis estão a retaliar os erros de comunicação que o Instituto teve através do PCA. Portanto, os erros que cometeram ao comunicar que eliminaram os bônus ilimitados, etc. Portanto, de certa forma, as telefonias estão a retaliar, tirando os bônus e cobrando normalmente o que eles podem cobrar dentro da margem que, por lei, o Instituto de Comunicações criou. Eu não sei se ficou clara a minha explicação, mas se não ficou clara, eu vou continuar, vou ver se produzo mais um artigo, né, para ajudar, porque o que estou a verificar, há muitas intervenções nesta matéria, mas as intervenções não estão a ajudar os consumidores. E eu quero, mais uma vez, em resumo, meu nome é Francisco Lixuxa. Quem quiser acompanhar meus debates neste canal, se houver dúvidas, colocarem-me dúvidas a partir deste canal, eu posso voltar a fazer uma apresentação com números, com detalhes para acompanhar. Portanto, o que ocorreu aqui, mesmo para fechar, é que o Instituto de Comunicações de Moçambique, alguns dizem que é para a proteção da MCL, não sei, não é? O Instituto de Comunicações de Moçambique veio anunciar, não é, que portanto, achou nos seus estudos que poderá ocorrer no futuro um colapso do sistema de comunicações. Por quê? Porque as três telefonias estão a competir. Uns dão platina, podes falar durante um mês, pagas 1000 meticais, outros pagas 500, 10 megabytes ilimitados, etc. Portanto, aquela competição, não é? Que a autoridade da concorrência e a procuradoria também podem intervir para ajudar a minimizar. Aquela competição estava a fazer com que estas telefonias tivessem ganhos excessivos. Estes ganhos excessivos, queridos consumidores e público em geral, é que faziam com que eles facilmente, como empresas privadas, como operadores privados, eles conseguiam alimentar estas promoções que eles faziam, não é? Para também trazer mais clientes, não é? Para as suas operadoras, para cada uma delas, por si, puxando esta para frente e para trás, e por esta via, portanto, conseguiam dar estes bônus que apoiavam os estudantes, etc., dar estas margens que eu já me referi. Ao ser eliminado isto, as operadoras estão a retaliar contra a atitude do Instituto, não é? Que também pronunciou-se mal, portanto, elas estão a se aproveitar do mau pronunciamento, porque não é o Instituto que define, eu repito, que marca preços, são as operadoras, e nós estamos agora, todos os dias, a zombar contra o Instituto Nacional de Telecomunicações, contra o PCA, porque o Instituto simplesmente está a usurpar competências que não lhe pertencem. O Instituto deve vir a público esclarecer e não deve usar, eu espero que não esteja a usar outras figuras, não é isso que eu pretendo transmitir da entidade que está sendo, da pessoa que está sendo transmitida, que está sendo entrevistada, mas está claro, em todo o debate, o entrevistador da TV Sucesso está a conduzir a entrevista para que o senhor se pronuncie, para que o senhor explique, e ele não consegue explicar, quer dizer, o entrevistador acaba sendo ele a dar a aula ao entrevistado neste debate, como estou a referir. Acaba sendo ele a mostrar que os prejudicados neste processo são os consumidores. E ele não consegue explicar. Ele aparece, ele de facto aparece, expressa-se, etc. Mas ele não consegue dar uma explicação convincente e no final acabamos não percebendo qual é de facto o papel que ele está a desempenhar. Eu peço também a este nosso entrevistado, se for o caso, para que volte às televisões, volte à TV Sucesso, para explicar melhor o que ele pretende dizer e clarificar que quem diz qual é o preço do megabyte esta manhã não é o Instituto de Comunicação de Moçambique,
o Instituto de Comunicações de Moçambique dita as margens, fixa, diz que vocês não podem sair desta banda. Pratiquem um preço cuja média é esta. Mas o preço de megabytes nessa banda, quem define são as operadoras. Então, quem está neste momento a praticar preços que estão a ser prejudiciais para os consumidores são as telefonias, mas que estão a fazer justamente como operadoras de um sistema normal de mercado, estão a agir dentro dos seus, dentro das suas atribuições. Naquele intervalo, eles vão competindo, vão brincando, tiram os bónus, fazem o que quiserem. Mas não é porque o Instituto de Comunicações marcou os preços, não, marcou as margens. Eu espero que esta explicação... Eu tenho convites para falar em algumas televisões. Gostaria que depois desta minha intervenção, se estas televisões encontrarem esta minha... Aliás, eu vou mandar esta intervenção para as televisões também, para poderem... Podem não me convidar para falar mais sobre esse aspecto, se estes esclarecimentos estiverem entendidos. A única coisa que eu vou pedir, mais uma vez, para terminar, é que as operadoras, como também diz o entrevistado, e o Instituto de Comunicações, com o PCA, acompanhados pelos seus técnicos, criem um espaço e convidem os consumidores que estiverem disponíveis, estudantes, trabalhadores que estiverem disponíveis, digam quando, com uma semana de antecedência, vai-se a uma sala para explicarem o que está a acontecer. Que é para os consumidores terem consciência de que vão ter sim que pagar se as telefonias não criarem este espaço de responsabilidade social para fazer apoios bonificados aos mais necessitados. O direito à informação é um direito dos consumidores, não só previsto na Constituição, mas também sublinhado na Lei de Defesa do Consumidor. E os consumidores têm direito a uma informação correta, que lhes permita tomarem decisões no seu dia a dia. Portanto, é isto que eu quero chamar a atenção sobre os perigos de certas entrevistas que podem dificultar a maneira dos consumidores entenderem o que está a acontecer. Porque nesta entrevista não fica claro da intervenção do entrevistado o que é que de facto está a acontecer. Muito obrigado. Mais uma vez, subscrevam o canal, divulguem. Não tenho estado a divulgar muitas matérias, exatamente porque já tenho tantas matérias divulgadas e o público, os que têm acompanhado, têm dito, olha, pedimos um bocado de calma porque ainda estamos a acompanhar os tantos temas que já tens no canal. Contudo, repito mais uma vez, estarei em condições de poder responder pontualmente ao que me for colocado aqui sobre este problema das telecomunicações. Atenção, eu não sou especialista para dizer exatamente o que cada uma dessas empresas está a fazer em termos de definição de preços. Eles têm os seus truques, são os seus segredos. Esse segredo é como o segredo da Coca-Cola. Nunca vão dizer como é que fazem. Porque é exatamente aí onde está o segredo do negócio de telecomunicações. Eles não vão dizer. Eles simplesmente vão querer que o Instituto de Comunicações recue no que diz respeito à questão das margens e das recargas ilimitadas. Mas isso, como diz o PCA, é perigoso, porque pode colapsar o sistema. Mas o PCA também, com os seus quadros, com os seus economistas, lá no Instituto de Comunicações, podem fazer uma análise e dar um período. Até podem anunciar que, olha, a partir de 2025, isto deixa de existir. Se tiver que existir, há de existir desta ou daquela forma, mas não de forma brusca, porque de forma brusca vai resultar numa retaliação, e repito, as operadoras de telefonia móvel, megabytes, dados de SMS, etc., estão a retaliar sobre os consumidores uma medida mal tomada pelo Instituto de Comunicações de Moçambique, a quem eu convido para melhorar a informação que está a circular em público. Muito obrigado.